Hebreus capítulo 1, vamos ler alguns versículos. É uma breve reflexão, mas acredito ser muito importante, sobretudo que estamos no meio da família, sobre um fator principal, importantíssimo dentro de uma casa, que é a comunicação da família. A gente vai encontrar alguns elementos na Bíblia mostrando a importância de se comunicar. Veja o que é que diz o autor de Hebreus, no capítulo número 1, Aliás, capítulo 1, o verso 1 e 2. Hebreus 1 e 2 a gente vai ler. Presta atenção, está aqui projetado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu queria ainda que a gente colocasse o Salmo de número 19, alguns versículos iniciais, que também de uma forma poética, o salmista Davi, ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Segura aí. Quem de nós já se viu olhando para o céu, o nascer do sol, ou o pôr do sol, e fica maravilhado? Ali, quem que pode fazer isso? Ou você já chegou diante do mar, sentou na praia simplesmente e ficou observando a imensidão do mar, as ondas falando, e você pensando, é até uma forma terapêutica, você se relacionando com a natureza fala. Deus fala conosco de várias formas. E aqui é justamente o que o salmista está dizendo: os céus manifestam a glória de Deus. Versículo número 2: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Vamos lá? Não há linguagem, nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir o que, igreja? A sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Essas palavras são poéticas, anunciando que a natureza, criação da mão de Deus, revela, fala do poder de Deus. Os céus anunciando quem fez isso, as estrelas, o firmamento, o mar e seus mistérios, tudo é Deus se revelando, e através da sua palavra. Meus queridos irmãos, quando a gente vê isso, a gente vê que o nosso Deus é um Deus que sempre procurou se comunicar com o seu povo. Curiosamente, eu estava lendo hoje o livro de Gênesis, e comecei a ler a história, o começo, o princípio, porque me ocorreu, dentro dessa revelação, que Deus falou no meu coração para entregar à igreja, e me deparei com o capítulo 3 da queda do homem. Quando o homem caiu, como ele pecou, não foi falta de aviso. Você sabia que Deus conversou com eles, disse tudo direitinho, o que deveria comer, o que deveria não comer, o que devia fazer, o que não devia fazer. Uma certa vez eu estava lendo o livro de Hebreus também, aliás o livro de Romanos, o apóstolo Paulo falando sobre a questão da lei que já existia naquele tempo. Qual era a lei que já existia? Eu não esqueço de uma aula que eu tive também de exegese, dentro desse tema. Qual era a lei? A lei da obediência. Porque Deus falou com o casal: vocês podem fazer isso, isso não pode. Não pode comer daquela árvore. Mas ele tinha infinidade. Deus falando. Deus nos avisa o que a gente pode fazer, o que não pode. Mas o que aconteceu? O homem desobedeceu. Então, ali tinha a lei da obediência e da desobediência. Ele preferiu desobedecer. Mas o mais incrível, tem algumas coisas que traz para mim um mistério. Como é que aquela cobra falante entrou dentro daquele jardim? Tem algumas coisas que eu fico observando. Que cobra para falar, irmão? Ou não é verdade? Você nunca parou para pensar isso, não? A cobra foi bater um papo com quem? Com Eva. Tem um livro que fala do silêncio de Adão. Adão calado, a cobra entrou em cena. Já ouvi muitas pessoas dizer: cuidado, não deixa a tua mulher andar muito sozinho. Sei que já é outro tema isso aí, né? Mas a mulher sozinha ali, naquele jardim, a cobra foi falar. Eu tentei encontrar uma explicação, e tem coisa que a Bíblia simplesmente não tenta explicar, mas a gente sabe aquele animal, o que ele era, né? O que representava ali, o mal. E ela começou a falar. No capítulo 3, vai conversar com uma mulher, e ela dá ouvido àquela cobra.
duvida de Deus e peca. A gente tem que ter cuidado com quem estamos nos comunicando. Tem pessoa que traz comunicação para a gente nociva, que estimula você à desobediência, que estimula você a se afastar de Deus. Percebe que esse assunto, a gente precisa refletir sobre isso. Com quem você passou um bom tempo conversando hoje? Conversou sobre as coisas de Deus? Na roda que você estava sentando, era a roda dos esclarecedores ou dos escarnecedores? Porque os escarnecedores vai falar coisa ruim. Há muitas pessoas, a gente sabe que está no mundo para se comunicar, sim, mas tenha cuidado, porque a Bíblia ela também nos orienta a ter cuidado com isso. Foi justamente nossos primeiros pais que deram ouvido ao mal. É claro que Deus nos apresentou ali, a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 8, por favor, 3:8, só para a gente ter uma ideia desse tema, o que acontecia. Olha, agora estou falando de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Ao ouvir a voz do Senhor, Deus tem voz ou não, irmão? Aqui, ao ouvirem a voz de Deus, o que foi que nossos pais fizeram? Que andava no jardim, quando soprava o vento, em outras traduções diz, na viração do dia, suave da tarde, aquele vento, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Parece que essa caminhada de Deus era com frequência, diariamente, conversava com eles. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Eles conversaram com Satanás. Eles conversaram com o mal. Com a cobra falante, cheia de comunicação. Ou você pensa que o diabo não fala? Ele fala. Ele se revela. E tem falado ao coração de muitos adolescentes, muitos jovens, que têm entrado na dele. Que têm seguido perfis perigosos. Têm seguido coisas que não cabe a crente. Deus já avisou isso para a gente. Pornografia e tantas outras coisas, e não só é jovem, adultos também. E depois vai vir um prejuízo. Foi uma tragédia essa conversa com essa cobra. Foi uma tragédia essa serpente. Lá em Apocalipse vai falar sobre ela. O que é que essa antiga serpente fez? Um desastre. Foi a expulsão daquele homem do jardim, acabou com a vida deles ali, espiritual e também a física. O homem, ele não morreu de imediato, mas ali era uma questão espiritual. Ele saiu da presença do Senhor, porque ele não teve uma comunicação saudável. Mas o que eu quero trazer aqui em mente, que Deus colocou no meu coração, estava orando, é sobre uma pergunta muito simples. Deus é comunicação. Deus, Ele é comunicação. Todo o tempo Deus se fala. Você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. Você crê, diga amém, irmãos. Ou você está acostumado, lendo a Bíblia é boca de Deus. Nem toda a palavra sai de quê? Da boca do Senhor. A Bíblia é boca de Deus. Pastor, hoje eu não ouvi Deus falar não, então você não leu a Bíblia. É ouvir Deus falar, lê a palavra. Simplesmente você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus hoje e não leu a Bíblia. Está soando no meu coração, o dia todinho essa palavra. Deus falando, enquanto muitas vezes, quem sabe, a gente deu atenção ao que não devia. Teve uma conversa inapropriada. Uma conversa que levou você a pecar, a ter pensamentos ruins, porque você se introduziu naquela serpente. Novamente, ela ali do Éden, ela se apresenta. Isso traz lições para a gente, que em toda casa bonita, todo jardim perfeito, tem uma serpente escondida, tem malícia, tem o mal, querendo atrapalhar a tua vida. Tenha cuidado com isso. E aqui Deus, Ele é comunicação, Ele quer falar conosco. A natureza a gente já viu que se comunica também, a gente viu no Salmo. O ser humano, presta atenção, ele foi criado para se comunicar. Eu quando estudava latim, fiz o curso de letras, me lembro muito bem das aulas que eu tive sobre análise sintática, estudando a palavra, que uma coisa que me chama a atenção, a palavra comunicação. O significado dela, comunicare, no latim, significa tornar comum os pensamentos, através da conversa. Diálogo é outra coisa, mas a comunicação envolve diálogo também, é você tornar comum seus pensamentos a Deus, conversar com Deus. Qual é o problema do homem hoje? O homem não tem conversado com Deus, o homem não tem se colocado. Jesus é um exemplo, que muitas vezes ele se retirava, ia para um lugar meio deserto, para conversar com Deus. A gente vê no Antigo Testamento o tempo todo, Moisés conversando com Deus, Elias conversando com Deus. Você conversou com Deus hoje? É a grande pergunta. Qual foi sua conversa com Deus no dia de hoje? Trouxe alegria ao seu coração? Trouxe firmeza nos seus propósitos? Converse com Deus, diga para o seu irmão, conversa com Deus. Você aí em casa, converse com Deus. Fale com Deus que Ele quer te ouvir. Como Samuel, ele tinha sede de Deus, ele não entendia.
Ele chegou a dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Quando ele entendia que era Deus que queria falar com ele, ele: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Repete comigo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tem que ter disposição para ouvir o Senhor. Veja bem, no Salmo 94, verso 7, se eu não me engano, 94, 7, deixa eu ver o Salmo, o que é que está escrito? Por favor. 94, deixa eu ver aqui, só confirmar. Parece esse Salmo me chamou muita atenção. Eu já conheci esse texto, mas aqui fala de um Deus que Ele quer se comunicar o tempo todo. Salmo 94, veja o versículo de número 9. Salmo 9, vamos lá, sim. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? E o que fez a língua? Para que ele fez a língua? Para a gente se comunicar, falar com ele. E a gente se comunica até em pensamentos com Deus. Até de uma forma de pensamento Deus fala conosco. Ele fez ouvido, ele tudo tem um objetivo, ele quer conversar com a gente. Ele diz naquela oração: você pede, você vai receber, você busca, você vai encontrar, você bate e a porta vai se abrir. Deus tem uma disposição, Ele quer ouvir a gente falar. Ele quer a gente falar: clama a mim. Ele diz assim, parece que Deus é um Deus solícito. Ele quer conversar com a gente quer conversar com Ele. Clama a mim, e eu vou responder a você. Eu vou anunciar a você coisas grandes, ocultas que você não sabe. Às vezes a gente está comendo pela boca dos outros, alguém está colocando na tua boca, mas é bom você ter esse interesse de buscar, se aprofundar e ler a palavra. Hoje nós estamos lendo Mateus capítulo 22, todo dia um capítulo aqui, e temos aprendido, temos crescido. Não sei se você está conseguindo fazer essa leitura e acompanhar os evangelhos, como tem sido gracioso, como Deus é maravilhoso. Agora uma pergunta, eu queria com objetividade fazer. A gente sabe que Deus é comunicação, Ele quer que a gente se comunique com Ele. Olha, vou dizer uma coisa para você: Deus está mais interessado de conversar com a gente do que a gente conversar com Ele. Ele ia no jardim na viração do dia, e aí como foi o dia? Será que ele não sabia como foi o dia? E o homem está brincando de se esconder com ele, se escondendo, não quer conversar com Deus. Infelizmente, muitos hoje estão se escondendo de Deus. E Deus: onde é que você está? Por que você não quer falar comigo mais? Por que você não lê mais Bíblia? Por que você não vem para as orações? O que está acontecendo com você? E aqui uma pergunta, no primeiro lugar, a gente sabe que Deus é comunicação. Você vai ver isso de forma eloquente em toda a Bíblia, Deus se comunicando, Deus falando, Deus chamando: a quem enviarei, quem há por mim, sempre Deus chamando, e o homem dizendo que não pode, Deus chamando, Deus convocando. Deus está dizendo que vai ajudar, Deus está dizendo que vai fortalecer, vai dar força. Você não tem, mas Deus vai dar força a você. Você que não tem força, Deus vai dar força a você. Presta atenção, guarda essa palavra. Mas você fazer a palavra de Deus, você comunicar a palavra de Deus. A gente sabe que Deus é comunicação. A gente sabe que o homem foi criado para se comunicar. E eu estou pensando aqui, a comunicação na família, mas eu tenho que dar essa abertura para a gente entender o que está acontecendo hoje. Mas uma primeira pergunta se faz: o que é que tem roubado a comunicação na família? Pensando agora em família, o que é que tem deixado você conversar? Hoje talvez você não conversou com alguém da sua casa. Hoje a gente tem várias formas de conversar. Tem o telefone, tem que mandar uma mensagem e tal. Tem pessoas que comunicam, parece até, quando você entra dentro do ônibus, fala com o motorista somente o quê? O indispensável. Para dentro de casa só fala quando vai precisar de alguma coisa. Quando precisa, pede. Ainda bem, né, que ainda tem isso. Mas parece que outra coisa não quer fazer. Os filhos conversam com todo mundo no planeta Terra, através do celular, mas não conversa com o pai, nem conversa com a mãe. Tem até segredo dentro do celular para o pai e a mãe não entrar nas conversas. Isso acontece com muitos. E você não tem ideia com quem seu filho anda conversando. Talvez esteja conversando com a serpente. E se estiver conversando com a serpente, tenha cuidado, porque vai vir bronca por aí. A serpente, a maligna, ela tem coisa a oferecer. Ele começou a oferecer até Cristo: se você me adorar, eu dou esse mundo, dou a glória desse mundo. Se você se prostrar diante de mim. Se ele teve nessa comunicação, falar isso com Jesus, e comigo, com você. O que é que tem roubado a comunicação da família? Será que é o consumismo? Pode ser isso. Será que é o ativismo? Até o ativismo religioso pode te afastar da família. Seja qual for, você anda muito ocupado e já não fala mais com ninguém dentro de casa. Hoje, apesar de a gente ter tantos veículos de informações, mas as pessoas geralmente fazem o quê? Se isolam no seu quarto, ou num lugar porque não quer ouvir ninguém.
Hoje parece que a mesa fica lá, decoração, ninguém senta mais naquela mesa. Porque tem um sofá, porque tem uma cama, tem qualquer lugar, menos aquele momento, aquele encontro do almoço. As mesas hoje estão sendo abandonadas. E o que é que tem roubado essa comunicação da família? Você está compreendendo? O velho inimigo, a serpente, viu? Vou entrar novamente com a serpente. Pesquisa aí depois de para mim, como foi que aquela serpente parou ali naquele jardim? A Bíblia não dá muitas explicações sobre isso não, mas diz que ele estava presente ali. Satanás, o inimigo, ele anda, rodeia a terra, passar por ela. A gente vê isso lá em Jó. A gente vê Pedro dizendo, seja sobre e vigilante, porque o diabo não é teu amigo não, é adversário, e tem conversado muita besteira com você. Cuidado com isso, comigo, com você. Quer conversar? Sugestões. O que é que tem roubado na família? Eu, quando eu leio aquela passagem da dracma perdida, eu fico achando interessante que aquela mulher parou tudo para encontrar aquele valor monetário, que era de grande valia. E sabe qual é a maior perca, irmão? Quando a gente perde as coisas dentro de casa. Perde um filho, perde o marido, perde a esposa, perde essa comunicação. Parece que é um estranho morando dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto, porque não se fala. Fala com o mundo inteiro, só não fala com quem está dentro de casa. É um estranho. Certa vez eu vi um adolescente dizer, eu tenho mais amigo no mundo do que dentro de casa. Eu tenho mais amigo no mundo, do mundo, quer dizer, não crente, do que dentro da igreja. Está assim de amiguinho, ó. Muitos crentes, ó. Lá fora. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa ver, mas esse amigo, você está falando de Jesus para ele, ou ele está moldando você? Comunicação é algo muito importante. O velho inimigo tem levantado um muro dentro da família, que já não se comunica mais. Os cônjuges dificilmente se comunicam, passa o dia fora, nem uma mensagem manda, nem um olá, chega, e você não fala mais. Aqui ele está comentando, ó, poucos estão se comunicando. Não sei se você, não precisa não mandar uma mensagem para a esposa, está tudo bem aí, ou chegar mais tarde, ou você não precisa fazer mais isso. Falta de comunicação, tem crescido. No mundo parece um paradoxo, no mundo de tanta comunicação, a gente está sem se comunicar. Pouca comunicação. Isso está levando a família a uma desintegração, gente. Porque tem um estranho. Você conversa. Pode acontecer você na igreja conversar com muita gente. E tem alguém que você na igreja nunca conversou. Por isso que acampamento é uma oportunidade. Ou conversar, só talvez disse assim, paz. A única palavra é ser paz, mas nunca sentou para conversar com alguém diferente. É aquela mesma pessoa que a gente está querendo que você realmente aprofunde, não ande só. Converse, mas procura outras pessoas que estão isoladas, precisando conversar. É só para a gente pensar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, já que a comunicação está embora, como restaurar essa comunicação? 2 tópicos bem simples, mas que a gente precisa pensar. Como restaurar a comunicação que está se perdendo dentro de casa, na família? Aí ele diz o seguinte, em primeiro lugar, limpe os canais, tem canais sujos aí. Tem uma conversa aí que não está legal não, viu? Limpe o canal. Uma irmã diz assim, pastor, não sei o que está acontecendo com aquele celular do meu marido, ninguém pode tocar. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Tem alguma cobra ali, alguma serpente ali dentro. Acontece muito isso. E o que tem de brigas, eu recebi um gabinete aqui, pastor Abisaia, muitos anos atrás, meu gabinete era aqui ainda, não tinha gabinete lá atrás. Eu estou falando de coisa de 20 e poucos anos, uns 22, 23 anos. Chegou um jovem, disse, pastor, eu queria conversar com o senhor. A minha vida está uma desgraça, pastor. Sou recém-casado. Eu disse, está dando bem o casamento? Não, o que é que está acontecendo? Eu falei, pastor, é que a minha mulher não deixa de conversar comigo. Esse miserável de WhatsApp. Lembra quando ele faz, não fazia aquele não, disse que já estava agoniado com aquele somzinho do WhatsApp. É uma coisa assim, né? E quando ele vai saber quem é, isso de madrugada o WhatsApp chamando, aí ele disse que descobriu uma bobeira que ela deu e descobriu que o casamento tinha acabado. E ele fez um juramento a Deus que nunca mais na vida dele, não sei hoje como dá, que ele desapareceu, ele vai querer mais celular na vida dele. Ele odeia as redes sociais, que acabou com o casamento, com a vida dele.
Porque a mulher ficava, naquele tempo, eu estou falando de quase 20 anos atrás, já tinha isso. Não era nem, era torpedo. Não sei se você lembra, comprava um pacote de torpedo, a mulher comprava tanto torpedo, acho que os jovens não sabem o que é isso não. Quem lembra de torpedo? Lembra? SMS, exatamente. E acabou com o casamento. Você acha que são poucos casamentos que acabam com isso? Quando gera desconfiança? Ele disse que a primeira coisa, limpe os canais. Limpe os canais, tem mais coisa também. Entenda que isso é importante. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Tem gente com muita meia-verdade, e meia-verdade é uma mentira inteira. Nunca diz totalmente, aí começa a manobrar, percebe logo que está mentindo. Aí a cobra disse assim, o que foi que ele disse? Ele disse que no dia que eu comer, tocar, eu vou morrer. Não, certamente não morrereis. Olha o que ele acrescentou. Esse é advérbio de negação, certamente não morrerei. Pode comer tranquila. Que ele sabe que no dia que tu comer, tu vai ser bem esperto, vai ser conhecedor do bem e do mal. O que é preciso, irmão? Olha, tenha cuidado, comece, dê o primeiro passo. Estou mandando você jogar o celular fora e nada não. Tenha controle isso. Veja o que está acontecendo isso. O que está afastando esse negócio de TikTok está sendo um inferno na vida de muita gente. Só vem coisa do mal, a serpente aparece. Qualquer dia, Deus vai permitir a serpente dar uma risada. Quando você vê uma cobra ali não olhando para você. Dê o primeiro passo, repreenda esse mal. O que é preciso para fazer, para ter uma boa comunicação? A gente já viu que é má comunicação, e às vezes, principalmente quando se distancia de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, está se comunicando. Na igreja, na hora do culto. O celular não para. O que é preciso para haver uma boa comunicação? Tiago diz, em primeiro lugar, interessante isso, né? 1,19, seja um bom ouvinte, não fechar o filtro, seja atencioso com as pessoas. Tem pessoas hoje que não dão mais atenção, tem gente carente de atenção, não tem mais atenção, está todo mundo muito meio louco, é a tirania do jeito, muita coisa. Olhar para a pessoa que está falando com você, olhe para mim, por exemplo. A gente daqui percebe, tem dom de visão, as pessoas estão tudo assim, enquanto a gente está falando aqui o tempo todo. Dê atenção. Permitir que a pessoa conclua seu raciocínio. O evento é tão rápido que não, nem permite que a pessoa conclua o que está falando. Mostre interesse. O que seu pai está dizendo, o que sua mãe está dizendo, mostre interesse. Falar com brandura, falar com mansidão, tem vários textos que falam sobre isso. Tem várias formas aqui, como restaurar, como haver uma boa comunicação, e ele aqui ainda mostra, falar com clareza, para que todos entendam. Eu já falei, está com alguma dúvida, estou falando em grego, você conversar, para explicar direitinho o que está acontecendo. Irmãos, parece que essa reflexão tem um tema central, é a quebra da comunicação dentro da família. As famílias têm conversado pouco. Eu me lembro que um pastor veio para aqui, e ele falava o tempo todo sobre a questão da mesa. Ele tomou como tema central a mesa, que já não se reúne mais. Compartilhar os fracassos, as derrotas, os infortúnios, o que aconteceu. Compartilhar dúvidas, necessidades. Jesus fez isto, conversava com seus discípulos o tempo todo, e ainda como particular ele explicava melhor para seus discípulos. Fala dos seus sonhos, seus alvos, suas conquistas. Repartir a carga um com os outros. Sabe qual é o maior modelo de comunicação na Bíblia? Quem sabe o que é? Jesus Cristo é o maior modelo de comunicação. Jesus Cristo conversou com aquela mulher samaritana a propósito, intencionalmente ou não? Conversou. Ele foi lá para conversar com aquela mulher. Quando as crianças veio para ele, mesmo cansado, ele conversou com as crianças ou rejeitou? Ele conversava também com as crianças. Quando aquele homem foi procurar Jesus, Jesus já tinha um dia padonho, o dia todo trabalhando, escaldante. Aí vem um mestre procurar ele à noite, durante a noite, Nicodemos. Ele dispensou Nicodemos, não, ele falou com Nicodemos. Sempre ele tinha uma linha de comunicação aberta. É o maior modelo de comunicação, é Jesus. Comunicou-se tanto e tão bem, com várias classes de pessoas, culturas, lugares e referências, e muitas outras coisas. Então, eu queria concluir. Por favor, preste atenção. O maior exemplo de comunicação é Jesus. Tem um programa
Elias Francisco, toda manhã, o pessoal que acorda cedo, escuta. E ele pergunta aos pais, mas é muito sério isso. Você já falou com o seu filho hoje? Vê o que ele pergunta. Ô filho, você já falou com o seu pai hoje? Porque o peso não é só ao lado não. Você conversou com o seu pai? Você conversou, deu um abraço na sua esposa? Falou com ela ou não? Jesus Cristo conversava com o doutor, o mestre, Zaqueu, ladrão na cruz, tinha um momento, tudo ele aproveitava para conversar e falar do céu, falar do paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você tem tido paciência com seu esposo? Ou você tem paciência com todo mundo? Conversa, ouve, mas o esposo não quer ouvir. Ou vice-versa. Já não tem mais essa comunicação. É branda demais, o sorriso é aqui, ó. Para o povo da rua, para em casa não conversa não. Semana a irmã me abordou aí no corredor, pastor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para meu marido ser em casa o que é aqui dentro da igreja? Ele só no poder da oração, viu, irmã? Ela me contou algumas coisas, só o poder da oração. Eu queria que ele fosse em casa como ele é aqui na igreja. Teve uma irmã que chegou até a dizer para o pastor também, muita história. Pastor, eu queria que todo dia fosse domingo. Não pode ser todo dia domingo, porque é o dia que ele pega na minha mão. A comunicação está muito bloqueada, irmãos, em vários aspectos. A conclusão é essa: sem comunicação, a família vai perecer. Precisamos melhorar. Eu, você, todos nós precisamos melhorar essa comunicação. Somos um estranho dentro de casa. Muitas vezes estranho, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Se o outro faça a sua também. A família pode ser um retrato que Deus preparou para toda a humanidade. Dentro da família, as famílias precisam. Essa semana eu tenho uma coisa muito boa no Dia das Mães, fiquei muito feliz. E aqui eu dou o testemunho. Finalmente a gente conseguiu reunir os 10 irmãos e mamãe. Mas que alegria para todo mundo. Alguns eu até compartilhei a foto. Aí todo mundo ficou admirado, teve um irmão que chorou muito, o outro chorou, se abraçaram, aquela alegria toda, muitas lágrimas, né? Aí a gente precisa fazer isso novamente, não vamos esperar o Dia da Mãe novamente não. Vamos nos encontrar. Comece a se encontrar com sua família. Isso ficou tão forte na minha mente, foi no Dia das Mães, que eu vinha pensando já nesse tema. Ou você é um estranho. Tem família que só se encontra como na morte, né? No cemitério, tem isso. Aí, não, fulano, nunca mais te vi. Poxa, você já está com o cabelo branco. Então, faz muito tempo já, não faz não? Viu a pessoa quando estava com o cabelo preto, vê que negócio. Menina, nem sabia que era você. Então, comunique com sua família. Vamos estar de pé nesse momento.